Muito bem, senhoras e senhores, vamos terminar aqui o último vídeo da série feita para a gente entender o comportamento dos contaminantes dos sistemas aquáticos. Já vimos as formas como os contaminantes são introduzidos no ambiente, já vimos padrões de distribuição, desde padrões globais até padrões mais locais de distribuição dessas substâncias químicas potencialmente tóxicas para os organismos aquáticos. Entendemos, principalmente o padrão mais local, olhando para o estuário, por que há um padrão de acúmulo de contaminantes nas partes mais internas estuarinas, enquanto as partes mais externas normalmente têm menor concentração de contaminantes. Entendemos os fenômenos por trás deste padrão através da análise da especiação de contaminantes, sejam eles metais, sejam eles orgânicos apolares, especiação na água. Vimos também especiação no sedimento e no final, já do último vídeo, a gente já foi encaminhando para começar a entender e viu que a ecotoxicologia começou a entender que apenas estudar especiação de contaminantes no ambiente não era suficiente para entender o risco, a biodisponibilidade e a toxicidade dessas substâncias. Também é preciso entender do ponto de vista biológico, obviamente, há muita interação ali nos sistemas biológicos desses contaminantes que podem torná-los mais tóxicos, menos tóxicos, acumular, não acumula. Então nesse vídeo nós vamos entender alguns desses processos, vamos falar de bioacumulação, vamos falar de biomagnificação, vamos entender se é a mesma coisa, se é a diferença nesses processos. Então é sobre isso que nós vamos falar, contaminantes em sistemas biológicos. Muito bem, começar com uma ideia que eu já havia ventilado no vídeo anterior, dizendo que, bom, especificamente sobre metais, a gente costuma relacionar sempre metais a patologias, mas temos que lembrar que muitos metais são metais essenciais, eles têm função nutricional, certo? Cobre, o zinco, o cromo 3, o cobalto, ferro, molibdênio, manganês, vanádio, selênio. Esses metais eles têm valor nutricional e, portanto, a gente tem para um metal essencial, para um metal não essencial, para um metal exclusivamente tóxico, que apenas causa toxicidade, por exemplo, chumbo, por exemplo, mercúrio, o que acontece? À medida que aumenta a concentração do metal, você vai diminuindo a saúde do organismo, certo? Quanto mais metal não essencial você tem em um determinado sistema biológico, você vai tendo, como ele apenas exerce efeitos tóxicos, bom, tem uma certa zona de intolerância, no início, que você aumenta a concentração do metal, o organismo está nem aí, ele se defende bem, deste metal, mas à medida que você continua forçando a barra, incrementando as concentrações de metal nesse organismo, aí sim você vai tendo um decaimento da saúde deste organismo. Tá? Uma zona de tolerância, portanto, aqui tem uma zona de indiferença, dentro da zona de tolerância tem uma zona de indiferença, tem uma zona em que a saúde cai um pouco, mas tudo bem, mas a partir de um certo momento há sim são apresentados efeitos de toxicidade mesmo. Já no metal essencial, é interessante que a curva se
de relação entre concentração de metal no organismo e saúde, ela se comporta, obviamente, de uma forma diferente, porque você tem uma faixa ótima de concentração desses metais essenciais no organismo e você tem diminuição da saúde do organismo na deficiência dessas concentrações, porque falta um nutriente essencial, mas também o excesso também faz mal, certo? Aí você tem esses metais exercendo toxicidade, né? Então é importante lembrar disso, que os metais eles também fazem parte dos sistemas biológicos, com funções biológicas, muitos metais, e até por isso, em suplementos vitamínicos comerciais, uma parte do suplemento é apenas metais, né? Cálcio, ferro, magnésio, zinco, iodo, cobre, selênio, molibdênio, né? Tudo isso aqui é metal, e aqueles que estão com deficiências nutricionais, vai no nutricionista, ele manda tomar lá o suplemento vitamínico, cuja propaganda diz que vai de A a zinco. O zinco é o metal essencial, né? Então, isso é importante, faz bastante diferença na compreensão do efeito dos metais em sistemas biológicos. Bom, basicamente eu quero simplificar a história dos contaminantes em sistemas biológicos, né, no processo de 3 etapas. Entrada dos contaminantes no organismo, certo? E depois que entrou no organismo, ele tem que entrar na célula, né? Manutenção desses contaminantes no organismo e depois a eliminação dos contaminantes do organismo. Muitos contaminantes são eliminados através de excreção, por exemplo. Outros não são eliminados, outros são acumulados. E isso, então, vai até manutenção, não tem eliminação. E isso é um risco importante para os sistemas biológicos e ecológicos, tá? Então, vamos entender a entrada, né? Primeiro, entender o conceito de vias de exposição. De que forma os organismos estão expostos à contaminação? Basicamente, 2 formas, 2 vias principais de exposição. Isso é muito importante para os projetos de vocês, quando vocês forem pensar na abordagem biológica de avaliação do risco ambiental, da avaliação da qualidade ambiental. Entender que os organismos estão expostos de diferentes formas a essa contaminação, né? Uma dessas formas, eu falei que são 2, uma delas é via alimento. Na literatura estrangeira, em inglês, vocês vão ver que é a chamada exposição diet-borne, né? Então, o organismo ingere partículas de alimento contaminado e com isso, no seu trato digestivo, essas partículas são absorvidas, né, pelo intestino e aí entra no sistema do organismo, a partir do alimento, né? Lembrar que, né, tem muitos organismos que são pouco seletivos ao seu alimento, então ingere grandes quantidades de sedimento ingere tudo que tem no sedimento ali, o que digeriu, então muitas vezes o sedimento está contaminado, né? E aí também a ingestão de sedimentos também é considerada a exposição via alimento, apesar de o sedimento em si, a partícula mineral, não ser exatamente alimento, isso vai ser expelido depois junto com as fezes, mas também a exposição da diet-borne, a ingestão não seletiva de partículas sedimentares, certo? Então aqui tem o exemplo do peixinho comendo esse mexilhão aí. Esse mexilhão que neste exemplo está contaminado, passa a sua contaminação para o peixinho, ele se contaminou por via alimentar, né? Também o mexilhãozinho, partícula, né, como um filtrador,
se as partículas em suspensão estão contaminadas por aqueles processos que a gente já viu antes, né, os metais ou os contaminantes orgânicos se ligando às partículas em suspensão, se essas partículas estão com contaminantes, com metais, com substâncias orgânicas apolares associadas a ela, este bichinho aqui imediatamente também vai estar sendo contaminado via alimento, tá? Mas são duas grandes vias de exposição, o alimento é uma delas, a água é outra via de exposição, chamada exposição waterborne. Então, os organismos, principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente pelo processo de filtração, bombeando água, bombeando ativamente, né, a água através das suas brânquias, acontece que essa água, se estiver com contaminantes nela, metais dissolvidos, por exemplo, eventualmente algumas moléculas orgânicas apolares que ainda não chegaram ao sedimento, podem ainda estar em suspensão ali na água, isso passa pelas brânquias, e nas brânquias, como é um tecido, um tegumento altamente permeável, tecido de troca gasosa, tecido de troca iônica, esses contaminantes podem encontrar uma rota de entrada no organismo, né, através das brânquias, mas qualquer tecido permeável, pode ser pela boca, né, uma boa parte dos animais aquáticos respiram através da mucosa bucal, então também é uma porta de entrada para contaminantes. Mesmo aqueles que têm a cutícula, a derme mais permeável, ainda que isso seja mais raro, normalmente a derme nos organismos aquáticos, a epiderme é relativamente pouco permeável e ainda é recoberta por muco, muitas vezes, então tem pouca troca via troca dérmica, mas em alguns organismos sim, a derme é fina e ocorre sim alguma troca gasosa, muitas vezes, alguma troca iônica, muitas vezes através, até importante fisiologicamente, através da derme, e isso também vira porta de entrada para contaminantes. Então, basicamente, as vias de exposição são duas: alimento e água, certo? Isso tem que ser muito pensado, muito bem compreendido para ser um projeto integrado de avaliação ambiental integrado que vocês terão que fazer. Vocês têm que pensar em diferentes organismos, introduzir na proposta, né, de estudo de um determinado caso de poluição que vocês têm que fazer, quais são os organismos que são relevantes, né, de serem contemplados nessa proposta, para que a gente tenha uma boa visão do quanto aquela biota daquele determinado lugar pode estar exposta aos contaminantes. Então, é preciso pensar muito bem nisso no projeto. Muitas vezes tem que colocar no projeto ensaios com organismos filtradores, com organismos que não são filtradores, mas que ingerem partículas de sedimento. Muitas vezes colocar organismos que estão com a sua em contato com a água, com o seu corpo completamente em contato com a água, muitas vezes organismos que se enterram no sedimento, um corpo completamente em contato com o sedimento. Então, diferentes formas existem de contato dos organismos, de exposição dos organismos em relação à poluição. Elas precisam entrar no projeto para ficar um bom projeto. Avaliação de risco. Muito bem, para entrar na célula, né? Então, para entrar na célula,
as substâncias que possuem carga, os metais, por exemplo, os metais catiônicos, eles podem entrar através, né, de canais iônicos, né, específico para íons relevantes para a fisiologia celular. Esses metais, por ter aí uma característica parecida com esses íons, eles são cátions, enfim, tem carga positiva. Muitas vezes a célula não compreende ou não consegue enxergar a diferença, certo? Entre um cátion essencial e um metal catiônico divalente. Esses metais entram na célula de uma forma, digamos, impostora, né? Fingindo que é uma substância nutricional. Por exemplo, o cádmio e o cálcio, eles são muito parecidos quimicamente. Nossa fisiologia, digamos que há uma grande confusão entre cádmio e cálcio. Então, o cádmio, que é um metal traço, metal tóxico, principalmente a patologia que ele causa osteopatia, porque o cádmio vai entrar no lugar do cálcio, ali, por exemplo, no tecido ósseo. E aí, lógico, o cádmio não tem a mesma função do cálcio. Aí o osso fica frágil, né? Osteopatias são típicas de contaminação de cádmio. Então há essa forma de entrada aí, né? Aqui também essas bombas, né? Aqui da sódio potássio, aqui com gasto de energia. Aqui não tem gasto de energia, vai a favor do gradiente de concentração, né? Então, aqui entrada de moléculas maiores, né? Bom, isso para a célula tem uma membrana seletiva para substâncias que possuem carga, né? Então elas de certa forma controlam alguma entrada aqui de substâncias iônicas, mas substâncias apolares, de novo, pela sua natureza química, compostos orgânicos apolares, lembrar que a membrana era de uma matriz lipoproteica, né? Principalmente uma matriz lipídica. Então, se você tem uma substância apolar que se dissolve num solvente orgânico apolar, né? Pode ser um lipídio, isso é um problema para a célula, porque as moléculas orgânicas apolares, elas simplesmente atravessam a membrana, porque elas se dissolvem através da membrana. Não há barreira para elas. Então, os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, entram na célula sem qualquer barreira, entra pela chamada via lipofílica, não é? Como a membrana celular é uma barreira invisível para os poluentes orgânicos persistentes, certo? Então a via lipofílica é uma via importante aí de entrada de substâncias potencialmente tóxicas na célula, né? Temos aqui a entrada de, então, substâncias orgânicas apolares, e as substâncias polares, né, entram por outras vias na célula. Mas todas elas têm potencial de entrar na célula, certo? E uma vez entrando na célula, entrando no organismo, existe alguns fenômenos interessantes para a gente entender a questão da bioacumulação, né? Então eu quero começar aqui para a gente entender esses modelinhos, né, de bioacumulação.
de contaminantes sistemas biológicos. Esses modelinhos foram pensados para metais traços. E para a gente entender então essa dinâmica de metais nos organismos, de novo, né, entrada, manutenção e eliminação. A entrada aqui, neste modelinho, eu vou chamar de uptake, né, o termo em inglês, que a gente entenda aqui as siglas que foram usadas aqui, né? Então a entrada é a captura deste metal que está no ambiente, o organismo captura e incorpora este metal, certo? É chamado uptake. Muito bem, a manutenção aqui no modelinho está chamada de storage, ou o armazenamento deste metal no organismo. E a eliminação é a excreção, a excretion. Tá? Então está aqui, ó. Esse, digamos, é o organismo, esse copo, né? É um modelo que representa o organismo. Então, à medida que o organismo vai capturando o metal, o copo vai enchendo, certo? À medida que o organismo vai pegando metal do ambiente, capturando, incorporando esse metal. Digamos que é um ambiente poluído por metais, ele vai aumentando a sua concentração interna, né, de metais ao longo do tempo. Essa contaminação vai aumentando. Bom, se é um metal essencial, todo metal que ele pega pode estar disponível metabolicamente, certo? Então esse é o representado pelo A, essa parte verde aqui, o A é o que está disponível metabolicamente, mas esse A é subdividido em duas partes, né? Um é o metal, muitas vezes o metal tem suas funções nutricionais, então existe uma parte aqui do copo em que você encher de metal é positivo para o organismo, certo? São os metais requeridos metabolicamente. Digamos que isso aqui é um cobre, é um zinco, é um metal requerido metabolicamente, um metal essencial. Tá? Porém, se o ambiente está muito contaminado por cobre, por zinco, né, esse organismo vai, a quantidade de metal no organismo dele vai suplantar as suas necessidades, né, metabólicas, vai superar as suas necessidades metabólicas, né? Aí o copo vai enchendo, mas se é um organismo regulador, como é neste caso, nós temos que a parte, né, excessiva de metais, ela vai sendo eliminada ou excretada, tá? Botei um exemplinho aqui de um organismo, de uma espécie reguladora. Essa aqui uma colega minha trabalhou no laboratório com ela, os Cimocéfalos cerulatus. Essa colega queria trabalhar com bioacumulação de metais e ninguém sabia que os Cimocéfalos cerulatus eram um super regulador de metais. Então ela bombava metal no bichinho, para o bichinho acumular. Ela queria entender o fenômeno da bioacumulação lá, com algumas variações ambientais, mas o bicho não acumulava de jeito nenhum, ele era um super regulador. Aí o trabalho dela, chegou uma hora, ela teve que trocar de espécie quando ela percebeu que ela estava lidando com um super regulador. E só isso já foi um achado interessante para o trabalho dela, ainda que não fosse a hipótese inicial. Ela, por desconhecimento da ciência em geral, começou a querer trabalhar com bioacumulação com super regulador. Não deu certo, teve que trocar de espécie, né? Porque o bicho excretava todo o metal, não acumulava nada, né? Por outro lado, nós temos uma outra estratégia de lidar com metais, né? Uma coisa é o organismo incorporar esses metais e o excesso excretar.
No outro extremo, nós temos organismos que hiperacumulam metais, né? Esse cirripédes aqui, que a gente vê comumente em costão rochoso, ele é um conhecido hiperacumulador de metais. Mas como assim? Ele vai acumulando metais, não se intoxica com metais? Muitas vezes não. Isso é impressionante, porque ele vai capturando, certo? Vai capturando metais, o copinho dele vai enchendo, os metais disponíveis metabolicamente aqui também, digamos que seja um metal essencial, tem a parte requerida metabolicamente, tem a parte de excesso, só que esse excesso, em vez de ser excretado, como aqui no caso, ou seja, eliminado para o ambiente, ele elimina, mas elimina para um compartimento dentro dele mesmo, certo? Esse excesso de metal, então, é detoxificado ou é armazenado de uma forma detoxificada, certo? Existem diferentes fórmulas, grânulos carbonáticos, tem diferentes formas de armazenar, o organismo armazena dentro dele esse metal excessivo, mas isso não faz mal para ele, porque ele está armazenando de uma forma detoxificada, esse metal está sequestrado por alguma coisa, por exemplo, carbonatos. A gente já viu que é um ânion, que inclusive na água do mar pode também sequestrar metais, mas ele usa esse ânion para fixar os metais ali, e os metais sequestrados não causam toxicidade. Lembrar disso, né? Isso tem implicações, obviamente, para as avaliações de monitoramento ambiental, avaliação e monitoramento de qualidade ambiental, avaliação de risco ecológico, porque vocês terão que fazer esse exercício mental. Então, puxa, se eu quero incluir a ferramenta, né, de análise de qualidade ambiental, a bioacumulação, é preciso tomar cuidado se eu estou escolhendo espécies que são acumuladoras, hiperacumuladoras, ou espécies reguladoras. Quais espécies vocês escolheriam e qual a justificativa vocês usariam? Vocês iriam mais para um regulador, mais para um hiperacumulador? Como seria a interpretação, né, dos resultados em termos de monitoramento e avaliação de qualidade ambiental, se você usa um hiperacumulador, se você usa um regulador, né? Isso são reflexões importantes para a estrutura de um projeto dessa natureza, porque muitas vezes você escolhe um organismo sentinela, que é um hiperacumulador, você mede as concentrações de metais nos tecidos dele, você vê super concentrações altíssimas nos tecidos, você fala, nossa, esse ambiente está muito degradado. Não, peraí, de repente não. De repente ele é um hiperacumulador, ele está lá naquele ambiente há muito tempo, qualquer metal que passou por ali ele acumulou e guardou para si, e não necessariamente há um risco ecológico importante de metais naquele ambiente a partir dos níveis de tecido dos níveis de metais no tecido do organismo que você viu, porque ele é um hiperacumulador. E o contrário é verdadeiro. Se você, por acaso, seleciona um regulador, você pode ter problemas também, porque você vai medir os níveis de metais no tecido desse regulador, os níveis de metais estão baixinhos. Não, então não tem problema ambiental aqui. Muitas vezes não. Muitas vezes, para outros organismos, é um problema ambiental. Não exatamente para esse que está regulando muito bem, eliminando o metal do seu organismo, né? Então é preciso tomar cuidado com as ferramentas biológicas, essa de bioacumulação precisamente nessa questão se é um regulador, se é um acumulador, para que não tenhamos resultados enganosos, né, que vão se relacionar com a qualidade ambiental
daquela determinada área, daquele determinado caso que vocês escolheram. Tá? Muito bem. Tá. Uma outra coisa interessante aqui é que bom, os hiperacumuladores, muitas vezes esses metais acumulados em seus tecidos não está fazendo mal para ele, mas será que não faz mal para quem consome esse organismo, né? E o caranguejo do costão rochoso que de repente se mete a comer um bicho desse cheio de metal, será que ele não está exposto ao metal através da exposição alimentar? É importante, pensar nisso, porque nós temos, para entender o processo seguinte, não, ainda não. Bom, falamos de metais, já vou chegar na biomagnificação e bioacumulação, mas antes disso, uma palavra rápida, não quero entrar nessa minúcia aqui também, vocês têm à disposição o módulo de biomarcadores com o professor Camilo, vocês têm à disposição também o módulo de ecotoxicologia marinha com o professor Augusto, onde eles certamente explicarão esses fenômenos com maior detalhe. Aqui a gente está mais interessado em entender os processos para pensar em ferramentas de avaliação de qualidade e avaliação de risco ecológico, ou seja, ferramentas para integrar os nossos projetos integrados, né, que nós vamos construir. A gente está pensando mais na avaliação do que no fenômeno em si, mas só para não deixar passar em branco, né, que falamos de metais, da entrada, manutenção e eliminação, falar que os orgânicos apolares também têm a entrada pela via lipofílica na célula que a gente viu, a manutenção, muitas vezes os orgânicos apolares, eles são altamente substâncias acumulativas, elas por sua natureza química lipofílica, essas substâncias vão se depositar nos tecidos adiposos dos organismos, ou seja, na gordura dos organismos, e ali vão ficar naqueles tecidos até o momento em que eles sejam mobilizados. Quando o organismo começar a mobilizar aquele tecido de reserva energética, aquela substância vai também entrar no organismo e exercer seus efeitos tóxicos, portanto. Então, entrada, manutenção, mas aqui a gente mostra a eliminação dessa substância. Então, basicamente, para orgânicos apolares, é um processo que ocorre na célula em duas fases. Para que o orgânico apolar ele é muito fácil de entrar na célula, mas ele é muito difícil de ser excretado da célula. Ele precisa passar por uma série de transformações na célula, tem diferentes etapas, tem a fase 1, tem a fase 2, até que ocorra a excreção, não é? E nesse processo de transformação dessa molécula que é apolar, uma molécula que é polar para que seja excretada, aqui agem diferentes enzimas, diferentes substâncias, moléculas na célula que também servem como biomarcadores. Isso que eu falei que aqui, o professor Camilo, que dá o módulo de biomarcadores de poluição ambiental, ele certamente detalha muito melhor aqui esses processos, com muito mais detalhes. Não é o nosso foco aqui, só entender que é isso. A gente, né, como ferramentas de avaliação da poluição, a gente tem, por exemplo, aqui a atividade do citocromo P450, a gente pode medir nos organismos, a atividade da glutationa S-transferase, a gente mede nos organismos, quantidade de glutationa reduzida, a gente mede nos organismos, tudo isso para ter uma ideia se o organismo está sendo exposto a substâncias orgânicas apolares ou não, certo? E mais algumas outras que nem entraram aqui. Muito bem. E aqui, por fim, para que vocês entendam, né, a diferença
de bioacumulação e biomagnificação. São dois processos muito diferentes. Ambos estão relacionados, sim, à manutenção, né? O acúmulo, o armazenamento de substâncias químicas no organismo, mas basicamente a bioacumulação é o processo de acúmulo de substâncias químicas, né, nos organismos, que ocorre ao longo do tempo, certo? Então, os mesmos indivíduos ou a mesma população, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando e ele está num ambiente exposto a contaminantes, ele vai acumulando as quantidades, as concentrações desses contaminantes nos seus tecidos vão aumentando ao longo do tempo. Isso é um processo de bioacumulação. A biomagnificação é um processo cuja variável principal aqui, junto com a concentração de contaminantes, não é o tempo, é o nível trófico. Então, a biomagnificação é o processo de acúmulo de substâncias químicas tóxicas ao longo, não do tempo, ao longo da cadeia trófica. Então, nós temos determinados níveis de contaminantes, né? Determinadas concentrações de contaminantes nos tecidos de organismos de um determinado nível trófico. No nível trófico seguinte, eu tenho concentrações maiores. No seguinte, nível trófico, ainda maiores concentrações de contaminantes nos tecidos. E no topo da cadeia, eu tenho superconcentrações altíssimas, porque esse contaminante vai sendo acumulado ao longo da cadeia trófica, por um processo simplesmente de que os organismos não conseguem excretar essa substância. Então, tem um pouquinho aqui nesses organismos, mas esse aqui come muito desse e não excreta, certo? Então, ele vai acumulando a vida toda, um processo de bioacumulação. Quando a gente olha só para esse aqui, ele vai bioacumulando, certo? Ao longo da sua vida. Só que o predador deste aqui, este aqui, vai comer esse já com nível alto de contaminantes. E esse aqui também não consegue excretar essa substância, certo? Ela acumula. Então já come um alimento mais contaminado, com maiores níveis de contaminante. Então, o predador desse aqui, que é esse aqui, vai comer um alimento, vai se alimentar de um organismo muito mais contaminado, porque ele se alimentou a vida inteira já de organismos contaminados que não conseguiram excretar a substância, ele mesmo não conseguiu excretar a substância e o predador dele também não vai conseguir excretar essa substância. Então, por isso, principalmente as substâncias que biomagnificam são os poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Os metais, muito raramente, eles biomagnificam. Sem evidências de que mercúrio biomagnifica, mas porque eu já falei, o mercúrio se comporta um pouco diferente dos demais metais. Mas metais normalmente não se biomagnificam, porque é um processo ativo de excreção de metais. Os organismos conseguem excretar os metais com alguma eficácia. Já os orgânicos apolares, poluentes orgânicos persistentes, eles, por serem lipofílicos, eles vão sendo acumulados nos tecidos adiposos, nos tecidos de gordura desses organismos e não saem dali. Eles ficam ali, não são excretados e ficam disponíveis para o nível trófico superior acumular também, porque também não consegue excretar. Então, ocorre esse processo de biomagnificação na cadeia trófica. Então, a biomagnificação é a concentração, a elevação da concentração de contaminantes ao longo da cadeia trófica, enquanto a bioacumulação é a elevação da concentração de contaminantes ao longo do tempo no mesmo organismo, certo? Muito bem, e aqui
só uma figurinha assim para finalizar, para que vocês fiquem olhando para a cara dela e ela fica olhando para a cara de vocês. Uma figurinha que eu adoro, acho fantástica essa figura, um modelo conceitual, foi criado lá para a Baía de São Francisco, só para cobre. Aí tem todos os processos, acho que todos os processos que a gente conversou estão resumidos nessa figurinha aqui. Então, ela tem um monte de flecha, um monte de caixinha, um monte de coisa, mostra a complexidade do fenômeno da poluição. Veja que aqui só está mostrando o cobre, e tem tudo isso acontecendo com cobre. Mas se você entende essa figurinha, você entendeu tudo até agora. Então, dê uma olhada para ela com carinho, certo? A questão, o cobre, né? Se ligando a ligantes, né? Sulfatos, hidroxilas, carbonato, né? Que a gente falou, isso, né? Um determinado compartimento de cobre complexado, aí tem uma troca com cobre livre, né? O cobre é dissolvido a partículas, isso vai se depositar no sedimento é o cobre com enxofre, aqui é o cobre com sulfeto. Sulfeto de cobre aqui também fica trocando com cobre livre, né? A ligação faz e se desfaz. Na verdade, o fenômeno é mais esse, né? Ele não é uma coisa estática. A ligação, as substâncias vão se ligando e se desligando, certo? Enfim, tá tudo aqui, essa figura. Então, divirtam-se aí. E a gente vai se falando ali pelo nosso ambiente virtual e eventualmente vamos fazendo nossas reuniões de tutoria para a construção dos projetos. Muito obrigado pela atenção, obrigado por chegar até aqui, espero que com muito ânimo ainda, e estamos em contato. Valeu!